Olá, boa noite, como vocês estão? E a plateia já está animada, o chat está maravilhoso, Pedro. Também, né, Opa, com um tema como esse, o Conexão Reconvexo trazendo aí, vamos chamar de primeira mão, né? Porque eu ainda não observei nas redes sociais comentários sobre essa conferência incrível que aconteceu em Roma, na Itália, semana passada e que o Pedro pôde assistir, pôde acompanhar, porque era em outros idiomas, eu ainda não tenho essa facilidade, mas o Pedro que tem, ele faz essa ponte aí internacional conosco. Então, nós estamos aqui novamente, hoje é 13 de outubro de 2022, uma quinta-feira em São Paulo estou eu, Pedro está lá no Paraná. Pedro é uma pessoa que é afetada pela Lyon, pela doença, pela neuropatia óptica hereditária de Leber, uma doença rara, mas que nós temos aí vários desdobramentos que vêm nos enchendo de esperança e ficamos muito felizes nos bastidores e nossas reuniões no Instituto Reconvexo, onde ambos somos voluntários. Cada vez que uma conferência surge, nós tivemos a nossa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mas cada vez que vem uma conferência à tona, né, principalmente na Europa, onde as pesquisas são mais valorizadas do que no nosso país, né, porque nós temos aqui um governo que vem tirando dinheiro das pesquisas, tirando dinheiro das universidades, impactando negativamente em quem precisa de respostas e tem urgência para isso. Bem, eu sou Valéria Silvestre, tenho a felicidade de estar com vocês novamente e com o nosso querido Pedro Mendes, amigo pessoal e parceiro do Instituto Reconvexo, e hoje nós vamos falar sobre a Conferência das Doenças Mitocondriais 2022, como eu disse, foi realizada em Roma, na Itália, e nós vamos fazer um recorte dessa conversa, porque doenças mitocondriais existem centenas, se não milhares, né? muitas. Isso, e nós vamos fazer um recorte aqui da nossa observação do que nos interessa muito pontualmente, que são os desdobramentos dessas discussões para a Lyon, que a Lyon é uma doença mitocondrial que afeta o nervo óptico e que pode levar à cegueira total. Então, essas pesquisas, esses avanços nos tratamentos mitocondriais, nos estudos sobre DNA, os estudos sobre terapias gênicas, né, sobre como acontecem as mutações mitocondriais, que são mutações genéticas, são extremamente complexas, nos interessa totalmente quando principalmente fazemos o recorte da Lyon. Então, dito isso, Pedro, por favor, dê uma saudação para o nosso público querido e eu tenho perguntas para te fazer. Vamos lá. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer mais uma vez estar aqui. É muito gratificante poder trazer esse tema que é de interesse de todos nós e acredito eu de toda a comunidade científica de uma forma geral. É um tema, a princípio, né, que nós vamos, obviamente, tratar mais da Lyon, que é o que mais nos interessa, mas ele acaba sendo de interesse de mais pessoas, porque o que está acontecendo e o que eu pude presenciar nessa conferência é realmente incrível. E é realmente incrível saber o quão grandioso é o que a ciência está fazendo, está atingindo, e é uma velocidade também que chama a atenção, e com alcance também, que é maravilhoso, assim, o quanto eles estão se dedicando e o quanto estão avançando. É realmente uma oportunidade para trazer esperança para nós. Eu acho que talvez seja uma das principais, assim, uma das principais questões que eu verifiquei nesse evento que eu posso contar aqui é a esperança que está vindo a partir de tudo que está sendo feito. Excelente. E uma conferência como essa, e aliás, todos os encontros para se discutir conhecimento, trocar conhecimentos, experiências, sobretudo envolvendo médicos, pesquisadores, os pacientes, né? Acho que o mundo compreendeu que nada sobre nós sem nós, né? Então, cada nicho, cada luta deve estar participando, a pessoa que está envolvida e que tem um impacto dessas lutas nas suas vidas. Então, eu percebo que essas conferências vêm acontecendo já ao redor do mundo, além das nossas aqui, nós já fizemos 4 conferências aqui no Brasil, e o envolvimento dos pacientes, o envolvimento dos familiares, das pessoas amigas, né, e qual eu me incluo, tenho a felicidade de ter meus amigos aqui no Instituto Reconvexo, as pessoas cuidadoras, as universidades, em algumas situações, governos mais
sensíveis a essas questões, eles acabam participando também, e pensar nas doenças mitocondriais, né, que são uma desordem extremamente complexa, né, da célula, que é ainda pouco conhecida pela comunidade científica, precisa de se debruçar, precisa de muita dedicação, né, para que possa ser entendido por que acontece, porque para algumas pessoas acontecem logo na infância, outras na vida mais adulta, outros na vida mais idosa, né? São anos e anos que as pessoas estão estudando isso, passos estão sendo dados, mecanismos básicos estão sendo envolvidos aí nesses estudos, e essa confluência, né, essas águas que vão se encontrando aí, né, para chegar num denominador, e o principal, num facilitador de acesso, né? Exato. É isso que a gente conversa muito, porque todas essas terapias, infelizmente, elas são muito caras, né? Elas são muito, vou falar de novo a mesma palavra, são muito complexas, envolve muita gente, envolve muita tecnologia, então ela acaba sendo cara, né? Mas caro para quem? Né? Caro para o cidadão e para os governos. Cadê o papel dos governos? Né? A função de um governo é promover o bem-estar da sua população. Então, existindo o tratamento, eu acho que a gente passa para o próximo passo, que é lutar pelo direito de ser atendido. Né? Então, eu Pleitear o gostaria tratamento depois, né? pleitear o tratamento, exatamente. E quem trouxe essa conferência é uma associação internacional totalmente estruturada, que inclusive esteve conosco através da doutora Paula na nossa conferência que aconteceu no finalzinho de julho, né, que trouxe a sua vivência enquanto pessoa afetada pela neuropatia aórtica hereditária de Leber, e trouxe também a sua vivência enquanto colaboradora, voluntária, presidente, primeira secretária, diretora, ela passou por tudo isso, né, por todos os espaços de organização estrutural dessa associação lá na Itália, e pôde compartilhar conosco coisas bastante incríveis. E eu gostaria então de você um panorama geral, né? A sua primeira impressão, diz que a primeira impressão é a que fica, pelo menos no Brasil esse ditado existe, né? Como é essa primeira impressão para você depois de uma semana que a gente já conversou, mas eu gostaria que você compartilhasse isso com o pessoal agora, Claro. né? Essa sua primeira percepção de estar nessa conferência, de ouvir tudo isso. Foi presencial e também em ambiente remoto, né? Você Isso. aproveitou o espaço remoto, você estava no Brasil. Então, conta um pouco para nós essa sua primeira impressão, depois a gente vai para as perguntas específicas. É isso aí. Vamos lá. Assim, a primeira impressão que passa assim, é o quanto é incrível, o quanto é impactante, é impressionante notar um evento desse porte que eles realizam lá, né? Vou começar assim dizendo da organização do evento, né? A Conferência de Doenças Mitocondriais, ela ocorre desde 2010, ela é realizada pela Mitocon. A Mitocon é a Associação Italiana de Doenças Mitocondriais, mas apesar de ser um evento organizado por uma associação nacional de um país da Itália, eles reúnem profissionais de muitos países e trocam experiências ali, falam sobre coisas ali que estão acontecendo ao redor do mundo todo. É realmente assim impressionante e assim de a gente parabenizar, assim de admirável o trabalho que a Mitocon faz. O evento foi realizado em Roma. Foram 3 dias inteiros de evento, das 9 da manhã às 6 da tarde, com alguns intervalos. Mas assim, a gente vê que é uma carga bem cheia, né? A quantidade de palestrantes foi grande. Eu não tenho aqui agora exato o número de palestrantes, porque foram muitos, mas assim, havia médicos e pesquisadores italianos vários, porque o evento estava sendo lá, isso facilita, não só por estar sendo lá, obviamente, mas é porque a Itália é muito avançada e muito estruturada nessa parte de estudo de doenças mitocondriais e doenças raras de uma forma geral. Então, os médicos eram, em sua maioria, italianos e americanos. Médicos americanos da Califórnia, de Massachusetts, de grandes universidades, grandes centros americanos. Havia também médicos da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha. E, bom, as nacionalidades eu acho que eram essas: americanos, ingleses, italianos, alemães e espanhóis, mas eles mencionaram estudos e outras coisas relevantes, né, outras atuações importantes em relação a Lyon e doenças mitocondriais que ocorrem em outros países que não tinham representante lá. Então, citaram experiências
bacanas, interessantes de se perceber que ocorrem na Holanda, na França, e em outros países, na Austrália, e em outros países também. Então, assim, o que eles conseguem fazer lá, de reunir todo esse pessoal, os médicos estavam presencialmente lá, em sua grande maioria, havia coisa de 2 ou 3 médicos que palestraram remotamente porque não puderam estar lá por questão de saúde, um até acho que estava com Covid, infelizmente acabou pegando ele na véspera do evento, mas a grande maioria estava lá presencialmente. Então, assim, o envolvimento que eles conseguem fazer da comunidade científica é realmente admirável. E para nós, como pacientes, é muito animador perceber isso. É animador de notar como há interesse e como há mobilização de uma associação que consegue fazer algo tão grande como eles fizeram. E assim, os médicos que palestraram, que eu pude acompanhar, poxa, eu acho assim que para começo de conversa, né? Neurooftalmologia, os neurooftalmologistas já são uma área assim mais escassa da medicina, já são poucos os profissionais que optam por essa área porque tratam de doenças raras e porque também é uma área complexa, né? Então, quem estava lá, além de ser da neurooftalmo ou da neurologia, ainda eram extremamente qualificados dentro dessa área. Quer dizer, já é uma área complexa por si só, e eles ainda eram, assim, de um gabarito altíssimo de se admirar cada palestra, sabe? Eu fiz anotações, eu anotei o nome de alguns médicos para eu pesquisar na internet depois, porque eu ficava impactado com as falas deles durante as conferências, e assim, como a gente falou no começo, a esperança que vem de tudo isso, a gente fala, para os pacientes que não sabem, que não percebem, eu posso relatar aqui, tem muita coisa acontecendo, tem muita pesquisa sendo desenvolvida em torno de doenças mitocondriais ao redor do mundo. Nós podemos saber que a comunidade científica não está parada, ela está avançando, e detalhe, está avançando rápido, o que é uma coisa de se impressionar também, porque eles citam dados das pesquisas deles, de quando começou e em que estágio que está a pesquisa, e a gente fala, poxa, tem pesquisas aí de 10 anos para cá e que estão avançando assim de uma forma muito que nos deixa muito otimistas. E a gente fala, poxa, mais 10 anos não é tão pouco tempo, mas tratando-se de doenças mitocondriais raras e de uma complexidade extrema, o que tem acontecido de 10 anos para cá é realmente impressionante. É como eu lembro de uma fala do Dr. Felipe Chicane na nossa conferência aqui do Brasil, na quarta conferência Lyon Brasil, que foi em julho, né? Ele fala que ele vê o quanto a medicina, a ciência está avançando, né, nesse ramo especificamente, comparando, olhando para outras áreas da medicina. Parece que há outras áreas da medicina, obviamente, sem aqui querer fazer comparação nenhuma, só a título de trazer conhecimento para nós, trazer aqui esclarecimento para nós, de notar que parece que tem áreas aí que estão relacionadas a doenças ou a problemas de saúde que atingem uma quantidade enorme de pessoas e parece que o avanço não está sendo tão rápido como está sendo o avanço que está existindo em relação a Lyon e outras doenças mitocondriais em geral. Então, assim, a impressão geral que fica desse evento é assim, traz ânimo, traz um vigor novo, traz esperança nova, porque é só quando a gente para observar um evento como esse que você fala, poxa, eu não imaginava, eu não fazia ideia que tem tantas pessoas tão competentes, tão fortes, sabe, tão preparadas, dedicadas a isso. Pessoas que, às vezes, médicos e pesquisadores que dedicam as suas vidas a encontrar a cura para algumas doenças que são raras. Isso é de se admirar, é de se emocionar, é incrível. É de Eu se realmente... emocionar. Eu acho que a frase principal é essa, é de se emocionar. Eu tive oportunidade, nesses quase 6 anos de Instituto Reconvexo, de conhecer pessoas que não tem o problema, não vive o problema, não tem na família, não tem entre amigos, mas abraçam a causa da descoberta de meios do bem-estar, da qualidade de vida, né, da cura que seja, que ainda é mais ambiciosa ainda essa busca, né, mas se dedicam com tanto afinco que é Sim, realmente emocionante, dá esperança para o mundo, né? Porque a gente vê exato. um mundo tão Olha, sufocante, competitivo, e encontrar pessoas que se dedicam, né, fazem da sua vida profissional
que não é fácil, vida profissional é extremamente desafiador, mas faz da sua vida profissional algo que seja de benefício imediato para outras vidas que às vezes ela nem vai saber, né? Quantos pesquisadores, o próprio Leber, né? Hoje nós estamos aqui porque esse médico, há anos e anos atrás, descobriu a Lyon, né? Exato. E o que ele deixou serve de base, e até hoje a gente percebe esses avanços acontecendo no Brasil e no mundo. Então, deixa aqui, obviamente, já o nosso abraço, né? Para esses pesquisadores, para essas pessoas que se debruçam ao tema de forma sistematizada, de forma estruturada, não é achismo, é ciência, né? E ciência merece respeito. Desculpa te interromper, fazer esse parênteses gigante aqui, mas eu acredito que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas, porque a gente está falando de ciência, né? Nós estamos falando de estudos, nós estamos falando de orçamento, né? Estamos falando também de políticas públicas, né? E perceber que a Mitocom, essa associação, é tão desenvolvida lá, obviamente porque as pessoas compreendem o seu posicionamento enquanto cidadão, enquanto ser político, enquanto ser de luta, de construção, e ela faz parte disso. A comunidade é totalmente envolvida com a associação, inclusive financeiramente, né? Criando fundos de pesquisa, fundos de apoio, né? E eu acredito que um dia a gente aprenda com a Itália e chegue lá também, né, Pedro? Com certeza. Estamos no começo, ainda dando os primeiros passos, mas a gente chega sim. Mas assim, falando assim mais um pouquinho dessa questão assim da impressão que passa o evento, a impressão é assim, é de uma magnitude enorme, sabe? Você fala, poxa, como existem pessoas, sabe, de um nível altíssimo que estão lá estudando, se dedicando, e eles, assim, muitos assuntos foram tratados, assim, e é claro que não vai dar para a gente falar de tudo, até porque é muita coisa até para que eu absorvesse tudo, mas eu absorvi aquilo que mais me chamou a atenção e que mais interessa para a Lyon, porque eles falaram de outras doenças mitocondriais também. Mas, assim, uma das coisas que eu também acho bem legal de colocar é que, além dos tratamentos, cura, terapia gênica, células-tronco, eles já estão, assim, no ponto de assim, começar o desenho de uma futura técnica para impedir que o gene seja transmitido de mãe para filho, que daí vai ser o ápice, esse assim, foi demais. Mães Lyon, a gente tem o grupo Mães Lyon, né? Essa notícia entre as mães Lyon é de levar as lágrimas, porque a mãe, ela transmite, né, o gene para o feto, e as mães quando chegam no nosso grupo, quando chegam no Instituto Reconvexo, em geral chegam muito abaladas, muito feridas, né? A gente teve relatos aqui do Daniel, um beijo, querido, um abraço, lá de Minas, né? Que ele falava quantas vezes minha mãe chorava, e minha saudosa mãezinha, ele fala, né? Aquele sotaque bonito mineiro dele, né? Chorava porque ele tropeçava, batia em alguma coisa, conseguia enxergar, não conseguia achar as coisas, e ela se sentia extremamente culpada, né? Então, a gente ter essa possibilidade de que não seja mais né? Transferida essa mutação para o feto, gente, de uma felicidade, é de realmente comemorar, sabe, corneta assim na rua, porque é um alívio para nós mulheres, porque tem mulheres que não desenvolvem a Lyon, né? Não desenvolvem a mutação, nunca vão saber, porque não tem sintoma. No caso da Lyon, né? Não tem sintoma assim, não tem dor, não tem ardor, não tem nada. Né? Ela tem o gene e vive sem saber, né? Exatamente. No geral, as mulheres não desenvolvem. As mulheres que são afetadas, Lyon, aqui um beijo para a Fernanda, né, nossa querida, que está em viagem com a criançada, por isso não está aqui hoje. Aliás, Alexandre Brauto. Esse povo também são viagens, você também é outro, né, Pedro? Eu estou precisando acompanhar vocês, viu? Alexandre Brauto está aqui no chat, mas também estava com uma internet não muito adequada para entrar hoje. Um beijo. Então, a Fernanda é afetada a Lyon, e é mais raro dentro dos raros, né? Porque o número de mulheres é muito menor. Mas a grande maioria entre homens, né? Comemorei aqui, que eu não podia não comemorar, porque abraço as mães Lyon, sempre estamos muito ligadas, conversando muito, e ter essa possibilidade de chegar a esse nível, gente, é realmente emocionante. É demais, assim, isso está sendo discutido também do ponto de vista ético, porque quando você fala em não transmitir um gene para o filho, envolve uma questão de ética, obviamente, e aí os comitês de ética de cada país estão envolvidos,
Então, as pesquisas nessa parte sobre a não transmissibilidade do gene, elas primeiro passam por uma discussão ética de que aquela discussão até que ponto se pode interferir no material genético de alguém, digamos, modificar a pessoa, falando isso de uma forma bem simples, né? Modificar a pessoa para que ela não passe determinada condição para seu filho. Isso, assim, a gente já ouve falar em relação a outras doenças, a ciência, não só em relação a Lyon ou doenças mitocondriais, mas já há alguns anos que a gente ouve falar que a ciência busca isso. E agora em relação a Lyon também, eles já têm, assim, ainda precisa se caminhar em direção a isso, para se chegar a esse ponto, mas eles já estão desenhando, eles já estão vislumbrando a possibilidade de que o gene não seja transmitido. Ou seja, a mulher vai poder fazer um teste genético e verificando que ela tem o gene, daqui a algum tempo, esperamos que esse tempo seja o menor possível, ela vai poder fazer algo, um tratamento, um tipo de terapia que bloqueie aquele gene, e ela vai poder ter filhos sem que o gene avance para gerações futuras. Isso é maravilhoso. Silvana aqui, a Silvana é uma das mães Lyon que está no grupo, né, comemorando essa notícia, né, dizendo aí que notícia boa, cheio de reticências, né, para todas as mulheres que querem ter filhos. Porque isso acontece muito. A mulher, ela tem o primeiro filho e esse filho apresenta a Lyon, ela já não quer mais ter filho, né, porque impacta totalmente na sua decisão de continuar na construção da sua família. Um beijo, Silvana, sempre aqui com a gente. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez, querido. Você que é o máximo. Vamos falar de terapia gênica? Vamos, que interessa a todo mundo. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouco da possibilidade de aprovação dessa terapia gênica pela, vamos chamar, né, tem um nome específico, mas para que todos possam entender, que é a Agência de Vigilância Sanitária lá da Europa, né? Isso. Havia-se uma previsão para ser liberada agora no final do ano, mas parece que está sendo estendido esse prazo para o começo do ano que vem, e vai ser um uso primeiramente compassivo, não será um uso comercial. Então, eu gostaria que você contasse para nós o que foi falado na conferência a respeito disso, mas antes, principalmente porque você é advogado, e pode compartilhar conosco esses termos, esses conceitos, né, juridicamente falando, né? O que é esse uso compassivo e por que não comercial inicialmente, só para a gente aprender um pouco mais contigo, Pedro, por favor. Vamos lá. O uso compassivo, ele ocorre quando um determinado órgão sanitário, uma agência de vigilância sanitária, como a gente tem aqui no Brasil a Anvisa, como a União Europeia tem a deles, como os Estados Unidos têm a FDA, ele ocorre quando o órgão sanitário, ele percebe, ele verifica que uma determinada terapia, ou um tratamento, ou um medicamento é promissor, tem condições de ser colocado no mercado, isso já após testes terem sido realizados, e ele autoriza o uso do medicamento antes do registro oficial junto a esse próprio órgão. Então, por exemplo, isso aconteceu aqui na Covid, durante a pandemia. O nome dos medicamentos não tenho agora de cabeça, mas na pandemia houve medicamentos que a Anvisa autorizou que fossem usados sem que estivessem registrados lá, né? A própria vacina aconteceu isso, né, Pedro? As vacinas aconteceu isso. Agora, qual marca delas, eu também não sei exatamente, não vou falar para eu não correr isso de errar, mas assim, é o seguinte, né? O uso compassivo, ele está entre a fase final dos testes, é quando já se terminou os testes e ainda não é comercialmente utilizado. Então, por exemplo, o que a Agência de Vigilância Sanitária da União Europeia quer fazer e quer aprovar até fevereiro do ano que vem? Está aí já também, está próximo da gente, né? Para uma coisa que é tão grande, tão relevante, acho que a gente pode ser otimista e comemorar também, porque fevereiro está aí. Eles querem que, em fevereiro, aprovar o uso compassivo da terapia gênica para Lyon, na União Europeia, para os pacientes que têm Lyon há menos de 1 ano. Então, o uso compassivo lá vai ser o seguinte: vai ser a permissão de aplicação da terapia gênica para pacientes com Lyon há menos de 1 ano, mesmo sem a terapia gênica estar registrada junto à Agência de Vigilância Sanitária da União Europeia. Esse registro oficial, para que se possa colocar no mercado e qualquer pessoa que tiver interesse possa ir lá e fazer a terapia gênica, deve ocorrer em 2024. Então, a gente deve ficar de 2023 até 2024, um período aí de mais ou menos 1 ano, pode até ser abreviado, esperamos que sim, né? Vamos ser otimistas, né?
mas pode ocorrer antes disso, mas a previsão é 2024. Então, entre 2023 e 2024, o uso compassivo e não comercial, que é esse uso que ocorre após os testes. A Europa, a União Europeia, já não realiza mais experimentos com terapia gênica, porque eles entendem que a fase experimental já foi suficiente. O que eles tinham que averiguar com a fase experimental já foi averiguado, já houve pacientes que foram submetidos à terapia gênica, já houve progresso incrível dos pacientes que foram submetidos, reversão de visão, pacientes dirigindo, que tinham o Lyon, aliás, que tem Lyon, que tem o diagnóstico, que tem o exame genético positivo e tiveram recuperação incrível da visão. Então, assim, após todos esses testes, o que o órgão sanitário da União Europeia percebeu? A terapia gênica é promissora. Mas aí devem existir questões ainda a serem cumpridas lá internamente para termos de comprovação, aí até a gente pode falar que existe uma certa burocracia também, né? O órgão sanitário, claro, burocracia em função do cuidado, né? Visando o cuidado, mas visando esse cuidado que eles têm, eles estão certificando todos os dados, tudo que foi feito, averiguando tudo. Se for o caso de solicitar mais alguma coisa para a empresa que desenvolve a terapia gênica, eles podem solicitar nesse período, que é a GenSight, né? Se chama GenSight, é o laboratório, a empresa internacional que desenvolve a terapia gênica para Lyon e para outras doenças raras da visão. Então é isso. O uso compassivo é uma fase que está após a fase experimental, já não se faz mais essa fase experimental hoje na Europa para pacientes com Lyon até 1 ano, já superaram essa fase, viram que é promissor e autorizaram, digamos assim, eles dão vamos a termos simples, eles dão uma adiantada na liberação do uso, mesmo que eles ainda não tenham feito o registro oficial, que deve ocorrer em 2024. O uso compassivo, acho que é um outro ponto que é legal colocar, é que ele geralmente ele é autorizado pelas agências de vigilância sanitária para doenças que são debilitantes ou que têm risco de vida, doenças que podem gerar sequelas, como é o caso da Lyon, que pode levar à baixa visão. Ou seja, o órgão de vigilância sanitária, quando ele se dá conta de que se está diante de uma doença que pode gerar uma sequela, que pode gerar uma condição debilitante, que é o caso da Lyon, ele tenta, digamos, facilitar para o paciente, para quem quer fazer uso, e autoriza esse uso compassivo antes do registro oficial. Então, é uma abreviação do tempo. Falando de forma simples, eles dão uma adiantada na possibilidade de fazer o uso, e aí, para isso, o médico tem que autorizar e dizer que aquele paciente faz jus, ou seja, aquele paciente não pode esperar, porque não existe outro tratamento aprovado, porque, novamente, a gente comenta, essa primeira terapia gênica é para os pacientes que têm Lyon há 1 ano, ou seja, existe o risco da demora. Se demorar, se passar de 1 ano, essa terapia gênica não vai servir mais. Então, assim, vamos autorizar que determinadas pessoas que estão ali no início da doença, na fase aguda, façam para que elas não tenham uma sequela, para que elas não tenham uma coisa debilitante que vai acompanhá-las depois, e, enquanto isso, eles terminam de verificar o que eles tiverem que verificar para que, enfim, façam um registro oficial e aí se torne comercial. Então, é nesse ponto que a gente está. A União Europeia deve aprovar o uso compassivo em fevereiro de 2023, para que em 2024 aprove o uso comercial. Uau! E, paralelamente, a gente já está seguindo aqui com os estudos de células-troncos, né? São Sim. grupos que já vêm estudando na Austrália, na Espanha. Eu me lembro de você ter comentado sobre, aliás, várias vezes, inclusive sobre a empatia dela e a habilidade expressada na sua palestra, na palestra que ela fez, que é a doutora Lorena Castilho, né, da Exato. Espanha. Né? E Exato. eu gostaria muito que você compartilhasse essas suas impressões sobre essa palestra, porque, assim, ela é também bastante motivadora, e principalmente porque a nossa querida Paula, que foi nossa palestrante, né, fez perguntas muito pertinentes, né, fez provocações, inclusive, se colocando à disposição para fazer ponte entre ela, a doutora Lorena, e os médicos da Austrália, né, e quem sabe aí sai um grande grupo de pesquisa sobre células-tronco, para o uso no tratamento da Lyon e na busca da cura. Então, conta para nós, o que você já me contou, mas conta para todo mundo. Aliás, o chat está maravilhoso, e eu só quero dizer o seguinte, eu deixei no chat o link para vocês entrarem
no site da conferência, essa conferência que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a Conferência de Doenças Mitocondriais, para que vocês possam perceber o nível de qualidade das palestras. O título de cada palestra, gente, dá vontade de... Você clica assim na esperança de, vai que se deixar alguma coisa ali para eu poder, né, acompanhar novamente, porque são muito bons, os títulos já são instigantes por si, cada título ali daria uma conferência em separado, assim, né? Daria um dia também de conversa a respeito. Então, eu deixei no chat. Então, quem está no chat consegue copiar, colar, guarda no bloco de notas e vai depois. Por enquanto, não, fica aqui com a gente. Conta para nós sobre células-tronco, o Pedro, fazendo favor. Bom, vamos lá. A doutora Lorena Castilho, ela é de Barcelona. Ela abriu o segundo dia da Conferência de Doenças Mitocondriais, foi a primeira palestra desse segundo dia, e abriu de forma brilhante já, né, com uma notícia maravilhosa para nós, né? Até então, nós tínhamos a notícia de que havia uma pesquisa, um centro de pesquisa muito promissor com células-tronco para Lyon, desenvolvendo tratamento com células-tronco para Lyon na Austrália, em Melbourne. Né? Era a notícia mais promissora que nós tínhamos até então sobre células-tronco. E a doutora Lorena Castilho, da Espanha, vem com essa outra, com mais demonstrando que ela está à frente de mais um centro de pesquisa, dessa vez na Europa, na Espanha, também desenvolvendo tratamento para Lyon com células-tronco, também nos deixando animados, esperançosos do que está por vir nos próximos anos aí. E, assim, é muito motivador, é muito instigante a gente ver que isso está se espalhando, né? Porque ao acompanhar a magnitude desse evento, a gente começa até a se questionar, e eu já não tenho mais muita dúvida disso, eu acredito bastante que, assim como existem o médico australiano e essa médica espanhola, a doutora Lorena, deve, com certeza, existir outros por aí também empenhados nisso, né? Esses dois já estão, assim, digamos, nos holofotes aí da comunidade científica, porque eles estão desenvolvendo pesquisas que têm se mostrado mais promissoras, o que não significa que não tenha outros, né? Que devem ter, obviamente. Mas a dela, a da doutora Lorena, ela apresentou lá com gráficos, com imagens, com toda aquela explicação técnica da área médica, né, que daí não dá até, não vou me arriscar a tentar trazer todo aquele detalhamento técnico dela, mas, enfim, o que é relevante, o que é interessante para nós, e que é diferente da terapia gênica. A terapia gênica está muito avançada, quase pronta, aí, pouquinhos meses para o uso compassivo ser aprovado, para os pacientes com Lyon há menos de um ano. A pesquisa com células-tronco, não. A pesquisa com células-tronco, ela pode animar os pacientes crônicos, ou seja, quem tem Lyon há mais de um ano, de repente há muitos anos, 10 anos, sei lá quantos anos seja, saiba que a pesquisa com células-tronco pode servir, pode ser útil para você, que tem aí Lyon há muitos anos e que está sem esperança. E eu até comento isso porque depois que eu acompanhei a palestra, eu já conversei com outros pacientes também pelas redes sociais, e eu falo isso para as pessoas, e eu tinha notado que tem pessoas que estavam aí há anos sem pesquisar, sem buscar na internet nada, porque a pessoa... Entendo perfeitamente esse sentimento. A pessoa já havia um pouco se conformado e falado, poxa, não tenho o que fazer, né? A Lyon não tem cura, e vamos lá seguir a vida de outra forma. Então, assim, esse evento, né, que a gente pode acompanhar mostra que não, vamos se manter acompanhando os avanços da ciência, porque eles estão aí vindo e rápido. A ciência está vindo a galope, aí trazendo coisas muito promissoras e muito otimistas para nós. E aí, a doutora Lorena Castilho trouxe, então, o uso de células-tronco para pacientes crônicos com Lyon, ou seja, pacientes que não importa o tempo que já tem a doença, a terapia se propõe a atingir todos que têm Lyon, não importa o tempo. E aí a Paula, né, como a Valéria comentou, a Paula, que é uma das membros do corpo diretivo lá da Associação Italiana, está super à frente de tudo lá, a Paula fez uma pergunta muito interessante para a doutora Lorena. A Paula perguntou o seguinte, né, se havia possibilidade de que a doutora Lorena se juntasse ou de alguma forma fizesse alguma colaboração ou cooperação com um médico da Austrália que também desenvolve a terapia para Lyon com células-tronco e que foi palestrante do evento da semana de conscientização sobre doenças mitocondriais que foi em setembro, né? Ele palestrou no dia 19 de setembro, que é justamente o Dia Internacional de Conscientização sobre a Lyon.
E a doutora Lorena, muito gentilmente, disse que sim, estava aberta para conversar, para o diálogo com outros médicos, e que havia essa possibilidade de fazer essa ponte, né, de entrar em contato e colaborar um com o outro, cooperar um com o outro para que o tratamento justamente possa, quem sabe, avançar mais rápido e as pesquisas dela possam ser aproveitadas pelo centro lá de Melbourne, da Austrália, que faz também pesquisa com células-tronco, e vice-versa, para que os estudos de Melbourne vão para a Espanha e eles troquem essas informações. Isso é uma outra coisa extremamente animadora. Quem está aí pensando que a Lyon não tinha mais o que fazer ou não tem mais, muda de ideia, porque está vindo, e se Deus quiser, a gente vai poder acompanhar isso acontecendo aí. Se Deus quiser, estão chegando. Olha, há pouco tempo atrás não se tinha nenhuma linha de tratamento, hoje já temos duas. Se é que não existem outras que estão por aí borbulhando aí, as pesquisas estão fortes aí. Essas que nós estamos comentando são as que já chegaram ao ponto de serem divulgadas em grandes eventos. Como eu falei, não significa que não tenha outras aí que ainda não tiveram essa oportunidade de serem expostas. Mas a quantidade de médicos, de palestrantes demonstra isso. Tem muita gente forte, interessada e dedicada para isso. E a A doutora Lorena própria, Castilho foi mais essa. a própria conferência, ela trouxe premiações, o reconhecimento a publicações científicas, né? Exato. Ao final do último dia, eu estou acompanhando aqui pelo site deles, e alguns médicos, alguns pesquisadores foram premiados pelos alcances que já estão tendo nesse sentido. Uma coisa que eu achei muito legal, bom, antes de chegar nesse ponto, a Silvana fez perguntas, o Alexandre Brau, acredito que você acabou respondendo, né? Eles perguntaram, e para quem tem mais de um ano? Então, a gente tem aqui duas percepções, né? Para quem tem até um ano, a terapia gênica, e para quem tem há mais de um ano, as células-tronco. Há Né? Fala. Pode falar. Um outro detalhe sobre essa pergunta para quem tem Lyon há mais de um ano, a terapia gênica que está para ser aprovada agora, o uso compassivo na Europa, é para quem tem Lyon até um ano. Mas o que se comenta que já em conversas com a própria Paula já me disse isso, assim que for aprovado o uso comercial, daí definitivo, registrado, da terapia gênica, eles devem iniciar os trials, né, os experimentos com pacientes há mais de um ano. Então, a terapia gênica também vai avançar. Também. O que a gente está comentando de um ano é essa fase agora inicial, mas ela vai seguir também. Os médicos também falam em fazer, em aprimorar a terapia gênica para os demais pacientes, tá? E o interessante é que eles têm uma base de dados muito concreta, né? Porque para fazer uma pesquisa com essa envergadura e chegar num ponto desse, de partir para liberações, é porque eles têm um mapeamento muito bem feito na Europa com relação às doenças mitocondriais e com relação a Lyon. E eu queria comentar uma mesa de discussões que eu observei nos registros dessa conferência, que leva o título, inclusive a Lorena Castilho é uma das palestrantes, a doutora Lorena, né, lá da Espanha, uma mesa redonda sobre os desafios e armadilhas na pesquisa pré-clínica e no desempenho de ensaios clínicos, né? E uma discussão com a indústria farmacêutica. E aí aqui eu acredito que essa discussão ela acabou acabou chegando na questão ética, que tanto nos preocupa, porque quando se fala de DNA, quando se fala de terapia gênica, quando se fala de alterações nesse nível de profundidade no corpo humano, né, precisa realmente ter uma discussão muito pautada, porque daqui a pouco vira escolha por beleza, né, por padrões de beleza, né, por sexo da criança, por ter ou não ter uma pessoa com a possibilidade de desenvolver de tornar-se uma pessoa com deficiência, por exemplo. É algo extremamente higienista, pode ser, né? Não sei se cabe aqui essa palavra, né? Mas é muito preocupante isso. Então, precisamos realmente de marcos regulatórios, de legislação, de discussão ética com as universidades, com os laboratórios, com os governos, porque daqui a pouco a gente pode estar aí formando exércitozinhos de pessoas padronizadas dentro de um padrão de beleza que vai ser o da moda, né? E aí eu quero ter um filho assim, e então isso realmente é muito perigoso, porque são desdobramentos da mente humana, né? A ciência
foi colocada em tudo que nós temos hoje, e nós temos esses desdobramentos da mente humana que está sendo utilizado para tudo quanto é lado. Acabamos de assistir agora, né, a guerra, a invasão que está acontecendo, né, nesse país que está, né, bom, não vamos citar aqui os nomes, mas o sistema nuclear que era, né, para ter um outro fim, hoje está servindo de ameaça bélica, né, numa guerra, num Infelizmente. ataque a pessoas totalmente indefesas. Então, precisa se ter uma boa discussão, porque histórico nós temos Primeira Guerra, temos Segunda Guerra, temos desdobramentos absurdos na história da humanidade, e acho que trazer terapia gênica, trazer células-tronco, trazer todas essas possibilidades de alteração no corpo humano, mas trazer com segurança para todos e todas, eu acho que é o grande ganho dessas discussões, né, Pedro? Importantíssimo, sim. Ô Valéria, e aí eu queria comentar mais uma coisa que eu acredito que é curiosa, né? Uma curiosidade e ao mesmo tempo é bem interessante que aconteceu nesse evento, né? Que eu pude acompanhar. Você comentou sobre as premiações que ocorreram. Realmente eles têm momentos de premiações para os trabalhos que eles consideram que atingiram lá as expectativas ou que superaram e tal. E um trabalho que eu achei bem legal, que foi premiado, que eu me recordo, é de um médico italiano que ele está lá desenvolvendo uma forma de detectar se a pessoa tem alteração mitocondrial. Olha, se eu não me engano, é com foto fluorescente, alguma coisa assim de coloração. Então, digamos, como tipo um contraste, para usar um exemplo bem simples, digamos, eles usam lá um contraste na pessoa, e esse contraste teria aptidão para demonstrar se a pessoa tem alterações mitocondriais, o que simplifica demais o diagnóstico por doenças mitocondriais, porque a gente sabe que o diagnóstico muitas vezes é difícil. Existem doenças mitocondriais que não são detectadas num primeiro teste genético, às vezes tem que fazer 2, 3 e outros mais aprofundados para detectar, porque às vezes a alteração mitocondrial, uma outra coisa que a gente pode esclarecer aqui, ela varia. Então, assim, existem pacientes que têm maior percentual ou menor percentual de mutação. Então, tem pacientes que têm muitas células com a mutação no seu organismo e pacientes que têm menos células com mutação. Isso, às vezes, dificulta o aparecimento, a detecção, dificulta que apareça a mutação em um teste genético. Por isso que, às vezes, é necessário fazer testes aprofundados, que são caros e que não são desenvolvidos em qualquer lugar do mundo. Alguns países em específico, alguns centros de pesquisa em específico fazem esses testes. E aí essa pesquisa premiada na conferência do médico italiano, ela pode também ser um avanço enorme em relação a isso, porque ao invés de ter que se ficar fazendo testes e buscando onde é que está a mutação da pessoa, qual que é o gene e tal, eles têm lá eu estou usando a palavra contraste para simplificar, tá? Nós não somos da área da saúde aqui, mas vamos falar de uma forma bem simples. Eles vão colocar um líquido no organismo da pessoa, fazer o líquido circular na corrente sanguínea e vai ser demonstrado se existem mudanças, alterações ali mitocondriais, que vão indicar doenças mitocondriais. Me chamou a atenção, achei incrível essa pesquisa que ele está fazendo, por isso que foi um dos premiados, e é mais um avanço aí que futuramente vai trazer conforto para os pacientes que precisarem de diagnóstico, né? Vai acelerar o diagnóstico, inclusive. Verdade. O Aristides está comentando aqui, existe alguma previsão de valor no tratamento com a terapia gênica? Eu não consegui perceber isso nas discussões da conferência. Você conseguiu perceber isso, Pedro, em algum momento? Não tocaram no assunto valor, né? Não sei também quanto seria, né, inicialmente, não sei mesmo, porque não foi um assunto, né, discutido, até porque, assim, como era um evento médico, que envolvia médicos e pacientes, ali eu acho que a questão financeira, obviamente, é importante, mas eles se ativeram às pesquisas e ao que eles estão fazendo, desenvolvendo e tal. Esse segundo momento, que é a parte comercial, não houve um enfoque tão grande para isso. Isso. Numa conferência dessa, quando se fala de valores, geralmente se discute os orçamentos que os países têm, que os países investem em pesquisa.
né? Uhum. Então, é um passo anterior, né? A Uhum. formação de orçamento, a formação de políticas públicas dos territórios e nos países. E após a liberação de qualquer tratamento que seja, o mercado começa a se organizar em torno Ah, disso sim. e perceber a viabilidade comercial. E aí são outros tipos de conferências, são outros tipos de atores, né, em volta da mesa discutindo, né, outros tipos de acordos que são feitos. Então, nesse momento, nós estamos num passo anterior, nós estamos no passo da ciência que está sendo desenvolvida, da ciência que está sendo colocada na mesa para chegar a um momento que possa ser aí liberado ao alcance de todas as pessoas. Então, isso é muito comum que não se fale de valores comerciais num encontro que tem uma vocação muito mais acadêmica do Exato. que comercial, né, como aconteceu com essa conferência. E até porque também, assim, os atores ali do evento, né, os principais envolvidos, não são pessoas que vão atuar com a comercialização, né, são pessoas que vão indicar, né, os pacientes para isso, os médicos, né, e quem está interessado em fazer a coisa acontecer, em colocar o tratamento para funcionar, né. Aí depois a quantificação ali, a mensuração de quanto que isso vai ficar para o paciente é realmente, como você disse, Valéria, é um segundo momento, né? Então, realmente não foi dito, não. Bom, não sei se teve mais alguma pergunta que seja relevante. Desculpa, não, que eu estava com o microfone fechado. Eu estava dizendo aqui que estamos nos encaminhando para o final, e aí eu gostaria assim que você trouxesse assim um ponto que para você, como pessoa afetada ali, olha, eles perguntaram aqui, você é afetada há mais de um ano ou menos de um ano, Pedro? Eu tenho 3 anos e meio. Já tem 3 anos e meio, né? Quando você, aqui é toda assim, é quase que invasiva, né? A pergunta é saber do seu coração, você, Pedro, né? Pessoa que tem esse impacto na sua vida de 3 anos para cá, né? Como você recebeu a oportunidade de estar nesse local de discussão, todas as conferências e tudo isso que você já vem participando conosco, e você é muito aguerrido, né? E tem muita fome de saber. Foi para a Europa agora, logo vai trazer o seu relato para nós, né? Foi para a Itália, então tem aí um diagnóstico que está em andamento contigo. Mas você, Pedro, né? O que você tem para dizer dessa sua percepção e o que tem para dizer para os colegas, Leon? Né, para as pessoas que estão como você nesse barco desafiador, num mar totalmente, né, com ondas gigantescas, né, porque é um impacto na vida muito grande perder a visão de uma hora para outra, não desmerecendo, né, quem já tinha isso de nascença, mas são dores, né? Cada ser tem. A gente fala muito dos lutos, né? Do rompimento com algo que não tem volta. Então a gente falava muito de luto, mas só parece, porque a Leon está mostrando cada vez mais que pode ter volta sim, então é uma outra possibilidade. Mas que você colocasse aqui o Pedro Mendes, como você percebe tudo isso enquanto pessoa afetada, e uma mensagem para os nossos colegas, nossas colegas Leon, também te ouvirem aí, quem sabe até se motivar um pouco mais. Pessoal, o que eu posso trazer da minha experiência com isso é o seguinte: obviamente, o sintoma que a Leon traz, a baixa visão, é algo que impacta significativamente as nossas vidas, é algo extremamente relevante, são necessárias adaptações, tanto do dia a dia, do ponto de vista material, físico, ali, de mudar um pouquinho como você desenvolve as suas atividades, o seu cotidiano. São necessárias também adaptações psicológicas, porque eu acho que não preciso comentar muito que o abalo emocional no início é grande, todo mundo tem que se adaptar a isso. Claro que isso impacta as pessoas de forma diferente, algumas mais, outras menos, mas todos têm de parar para pensar como vai passar a levar a sua vida desse momento em diante. Mas, apesar de todas essas dificuldades e desafios, acho que é uma palavra melhor do que dificuldade, apesar de todos esses desafios, o que eu acredito é o seguinte: eu acredito que a vida traz para a gente em cada momento coisas com as quais a gente tem que lidar por um motivo. Esse motivo pode ser que nós não vamos entender agora a razão dele, mas o fato é que ele não chega à toa, ele não chega por acaso, ele chega com um propósito maior. E acho que cabe a cada um de nós encontrar o que fazer
com esse desafio e como explorar esse desafio, explorar, eu digo, no melhor sentido possível da palavra, que é como criar habilidades nesse ambiente. Porque a gente pode, sim, criar muitas habilidades nesse ambiente e ouso dizer, habilidades que talvez não viriam se não fosse essa questão de saúde. Então, assim, apesar de todos os desafios, eu convido todos a aproveitarem essa oportunidade, porque é uma oportunidade para crescimento. É difícil, sim, com certeza, não estou querendo diminuir a dor de ninguém, nem a minha, mas eu quero dizer que, ao invés de a gente parar assim, todo sentimento é legítimo, todo sentimento é válido, mas ao invés de a gente parar nossas vidas, ou se lamentar, ou reclamar, vamos parar para pensar o que isso tem de bom, o que isso nos agrega, o que isso tem para trazer de ensinamento para nós. Porque se isso chegou para cada um de nós, chegou por algum motivo que não é um motivo irrisório, é um motivo muito relevante. Então, o que nós temos a aprender com isso é extremamente significativo. Então, vamos aprender com essa caminhada, vamos crescer como ser humano, como pessoa, vamos evoluir enquanto isso. Mas evoluir sabendo, sim, com esperança de que existe muita coisa boa vindo por aí e que, se Deus quiser, em breve, nós poderemos estar em contato com essas terapias que estão aí sendo desenvolvidas. Então é isso, é uma caminhada de luta, é uma caminhada de perseverança, com esperança e com a consciência de que durante esse tempo os degraus que nós vamos subir vão nos tornar alguém diferentes e maiores e melhores do que éramos antes de que isso tenha começado. Eu creio, amém, querida, é isso mesmo. Só para não deixar o Aristides sem resposta, que aliás está parabenizando pelas suas palavras, Pedro, dizendo que são extremamente motivadoras, ele perguntou sobre a Idebenona, né? Se foi falado sobre a Idebenona nessa conferência, né? A gente ficou tão empolgado com as novidades que, olha, como ser humano não é ingrato. A gente até esqueceu de Idebenona, a gente quer outras coisas, né? Mas fazer essa última pincelada, que nós temos aí 5 minutos, fazer essa pincelada do que foi tratado, do que foi falado sobre Idebenona, né? Eu percebi muito pouco falar da Idebenona, eu tive a impressão que assim, Idebenona é um degrau que foi alcançado e essa conferência está conversando sobre degraus assim bastante acima, né? Mas acho que dá para dar uma pincelada e a gente encerra a live, tá bom? Sim. Eles falaram sim sobre Idebenona, mas realmente o foco não foi tão grande. Mas o que eu percebo é assim, todos os médicos que tocaram no assunto Idebenona falaram dela como unanimidade. Assim, a comunidade científica, ali, os médicos que estavam nesse evento, concordam que a Idebenona é o atual tratamento aprovado, o que se tem de mais eficaz por enquanto. Então, assim, se alguém tem dúvida, se alguém se questiona sobre ser bom ou não, sim, ali estavam os maiores médicos do mundo dessa área, e todos eles, assim, não havia dúvida, não havia indagação, eles falavam, nos momentos em que falavam sobre a Idebenona, falavam sobre ela de uma forma, assim, categórica, né, de uma forma, assim, olha, o que temos por enquanto de certeza, comprovado, com testes feitos com pacientes aí há 20 anos, é a Idebenona. Então, sim, vale a pena utilizar quem se questiona sobre isso, e isso foi confirmado nesse evento. Mas é como a Valéria disse, talvez falaram um pouco justamente porque já estão vislumbrando coisas melhores. Mas não há dúvida de que a Idebenona é boa, é eficaz, é o que temos de melhor por enquanto. Agora, em relação a medicamentos, assim, para uso via oral, como é a Idebenona, eles discutiram também outros medicamentos aí, que estão também aí fazendo testes, analisando e tal, para quem sabe daqui a algum tempo substituírem a Idebenona. Medicamentos que podem ser ainda mais potentes, ter um efeito antioxidante ainda mais poderoso do que é o da Idebenona. Isso sim foi discutido. Mas sobre a Idebenona tocaram um pouco de passagem, não dedicaram muito tempo a ela, mas isso não desmerece, pelo contrário, porque eles já entendem que Idebenona, ok, é bom, deve-se fazer o uso, mas eles estavam lá discutindo coisas na tentativa de buscar coisas mais eficientes, inclusive medicamentos para uso via oral também, além da terapia gênica, além da terapia com células-tronco. Legal, é isso aí. E eu quero chamar a atenção para uma fala que nós tivemos do Dr. Chicane na conferência, né? Perguntava-se sobre Idebenona importada é melhor que a brasileira e etc. Eu achei muito interessante, eu quero fechar falando sobre isso. Lá fora, a Idebenona, ela é uma vitamina, né? Tem alguns lugares que é vendido no supermercado, na Tipo prateleira de suplemento, suplementos alimentares mesmo, né? Enquanto aqui não, ela passa por muito mais rigoroso
muito mais rigorosa a verificação de validade, de eficácia, de qualidade, isso que eu quero dizer, de qualidade do produto que é a matriz, né, desse medicamento. Então, às vezes, a pessoa está pagando 3 vezes mais caro importando, comece a prestar atenção em comprar no nosso mercado interno, porque a verificação nossa, por ser tratado como um medicamento e não como uma vitamina de prateleira do supermercado, ela acaba sendo mais rigorosa. Então, prestem atenção nisso. E Debenona tem que ter acompanhamento médico por causa dos rins, né? Dos rins, do fígado, né? Nós temos colegas aqui que foram extremamente impactados por isso. Então, não é porque é só uma vitamina, porque o processamento dela é muito severo. Então, tomem cuidado com isso. Tenha um médico acompanhando, né? Nós não podemos aí causar mais um efeito colateral além desse desafio que já está posto na vida, né? Então, a intenção é que traga benefícios e não deixe efeitos aí que às vezes são irreversíveis. É que para Lyon, a Debenona é ministrada em doses altas, bem altas, né? Porque por se tratar de um antioxidante, a gente sabe que existem pessoas aí que usam Debenona até para fins estéticos, para pele, para cabelo e tal. Mas é uma dose, por exemplo, 90 miligramas por dia. Quem tem Lyon usa 750 miligramas por dia, 900 por dia, que eu acho que é a dose máxima. Então é uma dose altíssima. E é por se tratar de doses altas que a gente tem que tomar cuidado com a função renal, com a função hepática, fazer exames periódicos para ver como é que está a função renal, a função hepática. É recomendada atividade física para evitar que surja gordura no fígado, e para que o organismo como um todo funcione melhor e processe a Debenona bem, sem gerar acúmulo, né? E é recomendado também uma dieta adequada, né? Muito líquido, óbvio, que é uma recomendação comum para todas as pessoas, mas para quem toma Debenona, não dá para esquecer disso, tomar muita água, né, para que os nossos órgãos vitais funcionem bem e que ela não gere nenhuma sobrecarga em nenhum dos nossos órgãos vitais aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, acompanhamento médico é o mais importante nesse momento, quando se vai fazer um uso de uma substância que realmente ela é muito forte, né? Bom, essa foi nossa live de hoje, foi uma live deliciosa, maravilhosa, o chat participou muito, muito obrigada por estarem conosco, vocês que vão voltar agora para os espaços das comunidades Lyon, compartilhe esse vídeo, leve o link da conferência, leve esperança para as pessoas, né, dizendo, olha, tem gente pensando no assunto e pensando com seriedade, então a gente já está meio caminho andado, porque pensar num assunto com seriedade, com metodologia, é realmente um caminho para se alcançar um sucesso e um bom resultado. Então, compartilhe. Além desse vídeo, nós temos outros tantos vídeos com discussões extremamente qualificadas, com convidados, com convidadas, né, com especialistas de diversas áreas, além dos vídeos das conferências que nós fizemos ao longo desses 5, 6 anos. Então, participe do canal e seja mais engajado e mais engajada nesse tema, que é um tema pertinente à cidadania. Nós estamos falando aqui de cidadania, é de qualidade de vida, é da possibilidade de que todas as pessoas tenham direito e acesso ao que é colocado de melhor em termos de tratamento de saúde, em termos de política pública, como direito, não é favor. Então, boa noite. Obrigada, Pedro, por estar conosco novamente. Semana que vem voltaremos, quem sabe, com o time todo aqui na tela, né, com mais temas interessantíssimos. Nós aceitamos sugestões de temas, nós aceitamos sugestões de convidados e convidadas, estamos nas redes sociais à disposição para bater papo, nos procure, que é sempre bem-vindo o contato dessa comunidade. Boa noite, até a próxima e valeu, Pedro, obrigado por mais esse momento super importante, fazer essa ponte conosco aí, entre nós, Brasil, e entre a Europa. Valeu mesmo. Imagina, Valéria, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer imenso. Obrigado a você, a todos que nos acompanharam. E recado final, né, para o pessoal, continue acompanhando, como a Valéria disse, continue seguindo. Mais novidades estão vindo por aí e vamos manter o nosso otimismo em alta, a nossa esperança em alta, porque sim, os tratamentos vão chegar, estão chegando e vão chegar. Então é isso, vamos confiar na ciência, acreditar e seguir acompanhando, pessoal. Obrigado e uma ótima noite a todos. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.